Olá, dando continuidade às nossas aulas de literatura, aos nossos estudos literários, estamos falando, né, do modernismo, né, na segunda geração, que é a geração de 1930, né? Essa geração, ela foi uma geração muito prolífica, né? Nós temos obras de grande repercussão, né, impacto social criadas, né, dentro desse período, né, tanto na prosa, que nós falaremos numa outra oportunidade, quanto na poesia, que já vínhamos falando até então, né? Só para relembrar, né, as conquistas modernistas da primeira geração, né, como o verso livre, a ruptura, né, com os modelos clássicos, né, e isso foi passado para a segunda geração de uma maneira mais suave, né? Ela suavizou esse contato entre aquilo que era genuinamente brasileiro e aquilo que vinha do exterior, né? Com as formas fixas de poesia, por exemplo. Então, a gente pode destacar desse período uma poesia mais engajada, né? Mais voltada para as questões sociopolíticas brasileiras, né? Quiçá algumas questões também mundiais, né, vão influenciar na construção desse poema. Deste período, a gente pode destacar aí alguns poetas, né, que consolidaram, portanto, essa literatura, né, da geração de 30. Podemos citar aí o Jorge Lima, né, um poeta místico, né, com influências simbolistas e surrealistas, católico, né? Temos católico, eu digo assim, presente nessa questão da religiosidade cristã, né, católica ali. Temos também o Murilo Mendes, também na mesma linha do Jorge Lima, né, também com certo misticismo, mas ousando um pouco mais no experimentalismo, na estética de produção, né, sobretudo dos movimentos de vanguarda europeia, né? Temos também aí Cecília Meirelles, né, uma poetisa que vai ter a sua base, né, de construção no aspecto psicológico do indivíduo, né, um retorno para dentro de si mesmo. Eu digo um retorno porque nós já temos aí uma influência romântica, simbolista, né, e também surrealista para dar vazão às questões psicanalíticas, né, do eu, né? Então essa presença intimista é muito forte na poesia da Cecília Meirelles. Temos também aí o Vinícius de Moraes, né? Grande poeta brasileiro, né? Carioca, uma vertente bem romântica na sua produção literária, né? Um excelente sonetista, né? Fará uso desse modelo clássico de escrita, né? Além de poeta, também compositor, né? E a sua poesia, portanto, tem essa devoção, né? à boemia, à questão lírico-amorosa, né? E, por fim, o Carlos Drummond de Andrade, poeta mineiro de Itabira, né? Que é talvez um dos grandes nomes, né, da literatura brasileira no que diz respeito à sua poesia, né? Uma vez que ele ousou, né, desde o início ali dessa primeira geração, né, que é o livro dele, né, que vai marcar esse início dessa segunda geração, e daí ele foi um escritor muito prolífico, escreveu dentro de vários movimentos, aí, primeiramente, portanto, né, nessa segunda geração da poesia moderna no Brasil. Hoje, para a gente dar sequência a esse estudo literário, eu trouxe um poema, né, um poema do Vinícius de Moraes, que é extremamente significativo, né, para perceber esse panteão de contextos, né, que nós estávamos vivendo ali naquele momento, né, nessa geração que vai até mais ou menos por volta de 1945, né, uma transição maior até os anos de 1950. Então, esse poema é um reflexo, né, de uma ação mundial que teve um impacto muito grande em todo o globo, tá? Então, para que vocês possam acompanhar, eu selecionei alguns slides aqui, né?
não tem os slides, e a gente vai falar a respeito deles, então, né? Então, é uma apresentação e análise do poema A Rosa de Hiroshima, né, do Vinícius de Moraes. Então, primeiramente, a apresentação, aqui está o poema, né? Ele é um poema breve, não é um poema extenso, né? De uma composição muito simples, né? Os versos são curtos também. Então, diz assim, A Rosa de Hiroshima. Pensem nas crianças mudas telepáticas. Pensem nas meninas cegas inexatas. Pensem nas mulheres rotas alteradas. Pensem nas feridas como rosas cálidas. Mas, ó, não se esqueçam da rosa, da rosa de Hiroshima, a rosa hereditária, a rosa radioativa, estúpida e inválida, a rosa com cirrose, a anti-rosa atômica, sem cor, sem perfume, sem rosa, sem nada. Observem aí a liberdade, né, de criação dentro da estética modernista, um poema que não tem uma pontuação, né, não tem vírgula ali dentro, né, mas tem um ritmo, né, convidativo, né, um ritmo extremamente melódico, né, fazendo alguns momentos aí uma possível rima também, né? Alguns momentos a gente tem a repetição, né, da palavra rosa, né, ali na segunda parte, que diz, né, da rosa de Hiroshima, rosa hereditária, rosa radioativa. Esse é um recurso literário chamado anáfora, né, um recurso que o Vinícius vai utilizar muito na sua poesia, lá no final também, sem cor, sem rosa, né, sem cor, sem perfume, sem rosa, sem nada. Também é uma repetição, uma anáfora, né, buscando justamente essa sonoridade, né? Então, aí a gente tem uma visão, né, do processo de concepção do poema, né, no que diz respeito à sua estrutura, né? Vamos verificar, portanto, a análise que a gente pode fazer do mesmo. Então, diz assim, primeiramente, é bem informativo, né? Diz que A Rosa de Hiroshima é um poema escrito pelo cantor e compositor Vinícius de Moraes, né? Poeta, cantor e compositor Vinícius de Moraes. O poema recebeu esse nome como um protesto sobre as explosões de bombas atômicas ocorridas na cidade de Hiroshima e Nagasaki, no Japão, durante a Segunda Guerra Mundial. Então, olha só, né? Mais uma vez o poeta sendo um arauto, né, do seu tempo, né? Contando ali o impacto de um determinado evento histórico, né? Sobre o seu ponto de vista, né? Aí ele coloca ali no papel a partir da sua própria perspectiva. Então, o poema está falando deste evento em particular, né? Do lançamento das duas bombas atômicas, né? Sobre as cidades de Hiroshima e Nagasaki no Japão, né? Primeiramente sobre Hiroshima e depois sobre Nagasaki, dando fim até à Segunda Guerra Mundial, né? Um temor muito grande aí mundialmente no que diz respeito a essa questão atômica, a essa questão nuclear que vai seguir-se, portanto, né? Depois com a Guerra Fria, né? E tudo mais. Então, o poema ele foi criado em 1946, ele já é um poema de transição, né, entre a segunda e a terceira geração. A gente já vai estabelecer esse link, né? Então, o poema foi publicado primeiramente, né, no livro Antologia Poética. Mais tarde, em 1973, os versos foram musicados e ganharam corpo na voz do grupo Secos e Molhados. Isso é interessante, né? E quase 30 anos depois, os Secos e Molhados, né, que é um grupo da MPB brasileira, né, musicou esses versos, né, dando a ele uma roupagem bem contemporânea, né, nostálgica também, né, está no contemporâneo, mas está voltando ali no passado, né, essa nostalgia e a dor, né, também da forma como o cantor Ney Matogrosso, né, canta essa música. Então, o poema de Vinícius de Moraes ele foi criado a partir da tragédia da bomba atômica ocorrida no final da Segunda Guerra Mundial no Japão, né, sobre informação. Esse ano era 1945 e o golpe de misericórdia dado pelos Estados Unidos, o envio de bombas atômicas com proporções inimagináveis, afetou de modo dramático a região.
Então, para além dos civis assassinados na ocasião, cerca de 120 mil pessoas sobreviveram ao estouro da bomba de Hiroshima com cicatrizes permanentes. Então, olha só, o temor, e é interessante, né, porque em 1945, né, por exemplo, aqui no Brasil não tinha ainda TV, né, a TV chegou no Brasil em 1950. Então, as informações, elas chegavam até as pessoas ou através da escrita, pelos jornais, né, ou através do rádio, né? Então, essa questão de ouvir, né, os relatos de como foi essa explosão, as consequências dessa explosão nas pessoas, né, que foram afetadas, né, causou uma comoção mundial e um temor muito grande também, né? Pensa, a bomba atômica, né, ela explodiu em Hiroshima, né, antes de tocar o solo, né, e o clarão, né, extremamente forte, a onda, né, de choque, de calor muito grande, devastou boa parte da cidade, né, era uma cidade de grande porte no Japão, né, a cidade foi reduzida a ruínas, né, e aí, além das pessoas que morreram com o impacto da bomba, né, algumas estavam tão próximas à explosão que a pessoa simplesmente desapareceu, sobrou apenas a sombra da pessoa ali, né? Então, ele vai falar aí das meninas cegas inexatas, né? Que são as meninas que o pessoal, quando passava um avião, eles olhavam para o ar, para o céu, com medo, né, de bombas, né? Então, a bomba foi jogada às 8 horas da manhã e quando veio o barulho do avião, as pessoas olharam para o céu. Então, o clarão fez com que os olhos derretessem, né? Causando muita dor, as pessoas começaram a queimar, né? Pegar fogo e foram correndo, né? Tinha um rio que cortava a cidade, as pessoas foram entrando nesse rio, muitas morreram afogadas, né? Então foi algo muito trágico, né? E muito doloroso. E assim, né? De uma proporção tão grande que não é doloroso apenas para o Japão, né? Mas para todo o mundo também, né? Que eventualmente vivenciou aquele temor ali, ou as gerações vindouras, né? Por isso, Secos e Molhados acabou gravando, né? Musicando os versos e gravando, né? Porque é um lembrete, né? Do poder, né? Destruidor que o homem é capaz de construir. Então, dando sequência aí, diz que a Rosa de Hiroshima, o poema, tornou-se um grande protesto, primeiro em forma de poema, mais tarde em forma de música, né? Então, os versos abordam as consequências da guerra, o desastre que as bombas atômicas, apelidadas pelos norte-americanos de Fat Man e Little Boy, fizeram em Hiroshima e Nagasaki, né? Vinícius de Moraes atuou durante muitos anos como diplomata a serviço do governo brasileiro. Também por esse motivo, esteve muito interessado nos conflitos internacionais. O início do poema mostra os efeitos da radioatividade, né? Aqui a gente já começa uma análise, né? No início do poema ali, mostra os efeitos da radioatividade nas vítimas civis que foram atingidas, né? Nas pessoas da cidade. Então, as crianças alheias ao conflito de duas grandes nações tornaram-se, nos versos de Vinícius de Moraes, mudas e telepáticas. As meninas cegas e inexatas parecem fazer menção às consequências da radioatividade nas gerações futuras, né? É isso mesmo. Aos sobreviventes, né? Mudas telepáticas, né? Ficaram, né, em choque, né? As duas situações, na verdade, vão abordar essas consequências, né, para as gerações futuras, né? Devido ao choque, né, da explosão e do número de mortos e como foi isso, as pessoas que sobreviveram, né, ficaram catatônicas, muitas ficaram catatônicas, né, assim, alheias à realidade, né? E aí essa questão de cegas inexatas é aquela referência que eu fiz também. E é interessante, porque a questão da radiação, né, ela fica ativa num lugar durante muitos anos, né? Então, as pessoas que não morreram no momento da explosão, viriam a ter, né, um sofrimento até o término da vida, muitas tendo câncer, né, disfunções genéticas, né, corre o risco de filhos e filhas e netos, né, nascerem com problemas, né, tanto físicos quanto mentais, né, e justamente
devido à exposição à radiação. Então, os versos a seguir tratam das migrações feitas após a queda da bomba. As cidades atingidas, né, ambientalmente e economicamente devastadas, precisaram ser evacuadas devido ao alto risco de contaminação. E os versos são esses: pensem nas mulheres, rotas alteradas, né? Ou seja, não vai mais seguir aquele caminho, né, aquele percurso que a vida estava seguindo, né? Devido a essa explosão, né, as pessoas tiveram que mudar de vida. Inclusive, né, o Brasil foi um dos países que mais recebeu imigrantes japoneses aí depois da Segunda Guerra Mundial, né? Eles já vinham aí no início do século XX, mas numa leva muito pequena, né? Depois da Segunda Guerra e durante, né, também a Segunda Guerra Mundial, quem pôde fugir, né, das zonas de conflito, né, optaram para vir para os países da América do Sul, né? Argentina, Uruguai, Paraguai, Brasil, receberam muitos imigrantes, né? São Paulo, hoje a gente tem uma das maiores colônias japonesas fora do Japão, né? O bairro da Liberdade, em São Paulo, né? São descendentes desses imigrantes que vieram aí, portanto, depois da Segunda Guerra Mundial. É só no 9º e no 10º e 11º verso que a causa do todo mal é revelada. Mas, ó, não se esqueçam da rosa da rosa de Hiroshima, né? Então, a bomba é comparada com uma rosa porque, quando explodiu, resultou na semelhante imagem de uma rosa a desabrochar. Uma rosa normalmente está relacionada com a beleza, no entanto, a rosa de Hiroshima remete para as horríveis consequências deixadas pela guerra, né? Vocês já devem ter visto essa imagem, né, muitas vezes, né, do cogumelo, né, da explosão. Então, o Vinícius fez uma relação, aí, uma analogia, né, com a questão da rosa, justamente por essa questão, né? A rosa é bonita, remete à beleza, né, à delicadeza, né, enquanto que a bomba é o contrário disso aí, né? A rudeza, a brutalidade, a violência, né? E, de certa forma, também usar a rosa, né, a rosa de Hiroshima, é tanto uma referência, né, à beleza da cidade, né, do local ali, né, a rosa da cidade como a rosa, né, mas também é uma menção à, né, à fumaça, né, que sobe ali depois da explosão. Então, logo a seguir, vemos a imagem de uma rosa se contrapor com o rastro que é deixado pela bomba, né? A rosa hereditária, a rosa radioativa. Hereditária quer dizer que passa de geração para geração. Exibem um contraste entre a flor, o auge de um vegetal crescido em um ambiente saudável, e a destruição causada pelo homem. Mais uma vez, a contraposição entre a natureza e o homem, né? Como se o homem não estivesse integrado a esse ambiente harmônico, né, que a natureza oferece. Então, o poema de Vinícius de Moraes fala das gerações afetadas pela guerra, pelo rastro de sofrimento e desespero deixado nas gerações posteriores. A rosa com cirrose faz referência à doença, ao fumo, uma anti-rosa sem qualquer beleza, sem cor e sem perfume, sem rosa, sem nada, né? Como já termina o poema ali. Então, na verdade, é uma rosa só mesmo um nome, né? No mais, é só um grande ato de destruição. Aqui uma curiosidade, né, rapidinho aqui, porque como a música o poema foi musicado, né, em 1973, falar um pouco dele aqui, né? O poema do Vinícius de Moraes ele foi adaptado para a música. A canção foi lançada em 1973 no disco de estreia do grupo Secos e Molhados, né? A sua composição melódica é de autoria de Gerson Conrad, integrante do referido conjunto, cuja formação inicial também incluía João Ricardo e Ney Matogrosso. Era um trio, né? A música, que é uma parceria entre Gerson Conrad e Vinícius de Moraes, né, então os dois trabalharam juntos, foi imortalizada pela voz de Ney Matogrosso, lançada durante a ditadura militar. Né? Olha só a referência, né, entre uma coisa e outra, né, aos regimes totalitários da Europa, né, ali entre 1930 e 1945, né, e a postura, né, da ditatorial no Brasil nos anos 60, né? E a década de 70, pior ainda, né? Os anos chamados anos de chumbo,
né, da ditadura, onde a ditadura foi mais opressora, né, naquele momento. Então, a Rosa de Hiroshima acabou sendo uma das canções mais escutadas nas rádios brasileiras em 1973. E a revista Rolling Stones brasileira classificou em 69º lugar entre as 100 maiores músicas brasileiras. Né? Olha só, então, a importância dela aí. E aqui no final, né, eu trago uma sugestão, na verdade é para vocês ouvirem, né, a gente está falando da música, então, ouvir aí a música, né, com os secos e molhados. Aí, através desse link aí, você consegue acesso a essa música lá no YouTube, certo? Bom, pessoal, então, nós encerramos por aqui, né? Me despeço de vocês e qualquer dúvida, estou à disposição. Muito obrigado e até mais.